Fala, fala meu cabeçudinho, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estou tendo que gravar aqui, ó, diretamente do aeroporto. Estou embarcando para ir para mais jogos aí na Europa, pegar jogos de Champions, jogos do Campeonato Espanhol. Vou para Madrid. Então, o único jeito que deu foi gravar o vídeo aí do nosso sabadão, agora sexta-feira de noite, aqui diretamente do aeroporto, beleza? Então, já peço desculpas aí se tiver um barulhozinho a mais, se do nada aparecer uma voz no alto-falante, é porque foi a única forma que eu encontrei de conseguir fazer esse conteúdo para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, porque estamos indo rumo aos 300 mil inscritos e vamos direto às análises dos jogos aí deste sabadão. Brasil, vamos à análise aí do nosso primeiro jogo. Temos a equipe do Manchester City jogando em casa contra a equipe do Crystal Palace. O City, que não perdeu nenhum dos últimos 4 jogos, teve menos de 3,5 gols nos últimos 3 jogos e teve pelo menos um golzinho no primeiro tempo em 80% das partidas. Do outro lado você tem um Crystal Palace que costuma marcar gols também, tá? Marcou um ou mais gols em 100% dos últimos 10 jogos. A minha análise para esse jogo é o mercado de gols. Mais de 2,5 gols. Temos duas equipes que costumam marcar muitos gols. O City vive um momento ainda muito delicado. O time do Crystal Palace pode se aproveitar disso para poder conseguir marcar gols e marcou gols em 100% dos últimos 10 jogos. Pensei sinceramente em trabalhar uma vitória da equipe do Manchester City, é a mesma odd para esse mercado de overgoals, mas pelo momento do City prefiro trabalhar mercado de gol. Para o nosso segundo jogo temos o Arsenal dentro de casa contra a equipe do Brentford. O Arsenal, que é o vice-líder do campeonato, tem 62 pontos, está 11 pontos atrás da equipe do Liverpool. Qual é a situação aqui? O Arsenal está pagando muito bem para poder ganhar esse jogo. Odd 1,67 contra o Brentford, que é apenas o 12º colocado. O detalhe é se o Arsenal vai levar o time titular ou se ele vai levar o time misto ou reserva, já que tem o jogo da volta contra a equipe do Real Madrid, que vai acontecer na próxima quarta-feira em Madrid, jogo esse que eu vou estar presente. Estou viajando para a Espanha, justamente um dos jogos que eu vou é o jogo do Real Madrid contra a equipe do Arsenal. Do Real Madrid não dá para duvidar nada, né? Então assim, galera, ó, qual é a minha análise para esse jogo? É uma vitória da equipe do Arsenal, caso o Arsenal venha com seu melhor time. Caso não venha, aí ambas as equipes para marcarem gols. Só que isso vai depender muito da escalação. Então, o jogo está marcado para as 13h30, por volta ali de meio-dia já deve sair essa escalação. Eu sugeriria que vocês deixassem para poder fazer a operação nesse jogo mais próximo do horário da partida. Vamos ao nosso terceiro jogo, temos a equipe do Leganés enfrentando a equipe do Barcelona. Para quem não sabe, Leganés fica na região metropolitana, próximo a Madrid. Então, eu tô indo para Madrid, o jogo é 4 horas, horário do Brasil, 9 horas da noite, horário da Espanha. Vou fazer de tudo para poder estar presente nesse jogo aqui. Aí seria esse jogo desse sabadão de Leganés contra Barcelona, na segunda o jogo do Atlético de Madrid contra a equipe do Valladolid e na quarta-feira o jogo do Real Madrid de volta contra a equipe do Arsenal. Mas vamos lá, Leganés não venceu nenhum dos últimos 4 jogos, sofreu gols em 90% deles, e você tem um Barcelona que marcou gols em 100% das últimas 10 partidas, não perdeu nenhuma delas, marcou o primeiro gol nos últimos 5. Qual é a minha análise para esse jogo aqui? Mercado de cartões. A equipe do Leganés para receber mais cartões do que a equipe do Barcelona. Galera, a equipe do Barcelona é uma equipe muito ofensiva, fica muito tempo com a posse de bola, obrigando que as equipes adversárias, principalmente que têm um nível técnico abaixo, como é o caso do Leganés, acabe fazendo muitas faltas e tomando muitos cartões. Esse é um padrão que tem se repetido nos jogos da equipe do Barcelona e essa odd tá muito interessante, tá? Odd de 1,82 é tão interessante que vai ser a análise do dia do cabeçudo aqui para vocês, ó. Odd 1,82, entro com uma unidade minha no valor de R$2.000 para um possível retorno de R$3.640. E todas as vezes que eu trago para vocês a análise do dia, o palpite do dia, eu sempre digo, galera, joguem com responsabilidade. O jogo é para você se divertir e apenas exclusivamente para maiores de 18 anos. Então tá aí a análise do dia do cabeçudo para vocês. E vamos ao nosso quarto jogo, jogo de Bundesliga, campeonato alemão. Temos um clássico, temos a equipe do Bayern de Munique enfrentando a equipe do Borussia Dortmund. O Bayern que marcou gols em 100% dos últimos 10 jogos, mas vem de uma derrota e tem um importante jogo da volta pela Champions contra a equipe da Inter de Milão. Tem que ver muito bem aqui qual o time que o Bayern vai levar a campo. Do outro lado você tem um Borussia
que vem aí numa sequência ruim, levou gols nas últimas 7 partidas. Na classificação do campeonato alemão, o Borussia é apenas o 8º colocado com 41 pontos, só que uma vitória te deixa muito próximo das competições europeias. Vamos ver aqui como é que foram os últimos jogos entre as duas equipes. 1-1, 2-0, 4-0, 4-0, não, 4-2, 2-2, 3-1, 3-2, 3-1, 4-2, 3-2. Temos aqui padrão de muitos gols e padrão de ambas as equipes marcando gols. Levando em consideração também que o Bayern pode levar um time misto, pensando no jogo da volta da Champions League, ambas as equipes marcarem gols pode ser uma boa opção. Eu pensei também em trabalhar mercado de cartões, só que o time do Bayern é um time que recebe pouquíssimos cartões. Poderia trabalhar a equipe do Borussia para receber mais cartões, porque trabalhar over cartões mesmo não seria uma boa ideia, justamente pela questão do Bayern receber poucos cartões. Prefiro trabalhar mercado de gols, que é um padrão quando é o confronto de Bayern de Munique e Borussia Dortmund. E a minha análise é de ambas as equipes marcando gols nessa partida. Agora vamos de campeonato italiano, porque a Inter de Milão vai receber em casa a equipe do Cagliari. E depois desse jogo tem uma importante partida contra a equipe do Bayern de Munique. Conseguiu vencer os alemães lá na Alemanha e agora decide em casa para poder ir para a semifinal da Champions. Só que por enquanto, antes ainda tem esse jogo aqui do campeonato italiano enfrentando a equipe do Cagliari. A Inter de Milão é o líder do campeonato italiano com 68 pontos, 3 pontos à frente da equipe da Napoli. Então a Inter tem que analisar muito bem o seu planejamento, porque levar um time misto ou reserva contra a equipe do Cagliari, podendo deixar de continuar na vantagem de 3 pontos ou mais para o segundo colocado, que é a equipe da Napoli, pode comprometer o campeonato e ainda assim não garante que vai classificar para a semifinal da Champions. Então é algo bem delicado aqui a escolha da Inter de Milão de levar a campo o melhor time ou não. Só que assim, ó, enfrenta uma equipe bem abaixo, que é a equipe do Cagliari, é o 15º colocado, tem 30 pontos, o time ainda tem grandes riscos de rebaixamento e o jogo é na casa da Inter de Milão. Qual é a minha análise para esse jogo? A Inter de Milão para marcar mais escanteios no primeiro tempo da partida. A Inter de Milão é uma equipe que joga de forma muito ofensiva e tem uma média alta de escanteios na competição. Joga dentro de casa, deve ter muito mais posse de bola e muito mais ataque do que a equipe do Cagliari, independente da equipe que a Inter de Milão leve a campo. Mesmo que leve o time misto, mesmo que leve um time reserva, ainda assim a Inter de Milão deve comandar o jogo, as regras do jogo e ter muito mais posse de bola e ataque. Então a minha análise para esse jogo, independente da escalação, é a Inter de Milão ter mais escanteios no primeiro tempo da partida. Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês de um jeito diferente, diretamente do aeroporto, a análise dos jogos do nosso sabadão. Isso que eu chamo de compromisso, de preocupação com vocês para poder entregar o melhor conteúdo sempre. Se você ficou comigo aqui até o finalzinho desse vídeo, já comenta aqui, ó, final, para eu saber que você tá junto comigo. Valeu, cabeçudos! Hoje vai dar